Salve galera, beleza? Eu sou o Tai e bem-vindo ao Mulher Não Dá XP. Hoje eu vou explicar pra vocês o que diabos é o RPG. Então solta a vinheta aí. A sigla RPG significa Role Playing Game, que seria uma tradução para jogo de interpretação de personagens ou jogo de interpretação de papéis. Nele, um grupo de amigos se reúnem para contar uma história junto. E dentro desse grupo, um cara vai assumir o papel de mestre. Mas já já eu falo sobre ele, mano, calma aí. E os demais vão ser os jogadores. Durante o jogo, os personagens vivem aventuras épicas que remetem à nossa literatura e cinema. Nessas aventuras, enfrentamos monstros, salvamos princesas, destruímos impérios malignos... ou não. Você não precisa ser sempre o mocinho, você também pode ser um vilão ou anti-herói. A única coisa que limita você no RPG é o limite da sua imaginação, cara. Existem RPG de todos os tipos, de fantasia medieval, histórico, viagem espacial, terror. Mano, tem coisa pra caralho, tá ligado? Nossa, Tai, parece realmente interessante. Como se joga? Lembra do mestre? Então, o mestre é o carinha que ele prepara a história com diversos desafios a serem superados pelos jogadores, que por sua vez vão criar personagens para poder se envolver nessa trama e dar continuidade na história. Cada história a gente chama de aventura, e o conjunto delas jogadas na mesma história nós chamamos de campanha. O jogo inteiro se baseia pelas escolhas feitas pelos personagens dos jogadores. As suas escolhas modificam a trama, afetando assim toda a história, e cabe ao mestre te dizer as consequências disso. E o mestre? Ele não tem personagem? Opa, essa daí foi uma boa pergunta, cara. E a resposta é sim, o mestre tem personagem. Não é igual aos dos jogadores, o personagem dele é um pouco diferente. Sabe aquele cara que quando você tá andando no meio do mato, perdido, e você encontra com ele e te fala o caminho, ou ele simplesmente te rouba? Então, esse daí é um dos personagens do mestre. Ou aquele ogro que pega e destrói a porra da vila inteira, tá ligado? E ataca você e quebra sua perna e você derrota ele. Ou não. Então, esse daí também é um dos personagens do mestre. Ou então quando um rei te pede pra salvar o reino dele, tá ligado? Ou quando aquela princesa gostosa resolve pagar você com dinheiro. Então, todos eles são personagens do mestre. Enquanto você controla apenas o seu personagem, o mestre é obrigado a controlar todos os outros que aparecem no decorrer do jogo. Com exceção do seu, é claro. Veja bem, ele nunca pode controlar o seu personagem. Porque se ele controlar o seu personagem, já não é mais um RPG, né? Já é uma novela. Entendi, mas... Calma aí. Eu já sei o que você vai me perguntar, mano. De onde veio essa ideia tão genial? Quem criou tal maravilha? Por favor, responda! Fico feliz de você ter feito essa pergunta pra mim, assim eu posso compartilhar o meu conhecimento infinito com você. O RPG surgiu em 1971 nos Estados Unidos. Ele foi criado por um carinha chamado Gary Gygax e o seu amigo Dave Anderson. Os dois eram muito viciados nesses jogos de tabuleiro de guerra, tá ligado? E foi a partir daí que eles conseguiram tirar a ideia de criar o RPG, mano. Whoa, Gary! The book's on the table! Wait. What's your favorite color? What? Okay, listen. I want a Big Mac with Coke. Okay. 3 little birds. E foi assim que nasceu a ideia do que se tornaria o nosso primeiro RPG, o Fantasy Game, que 3 anos mais tarde se tornaria o nosso Dungeons & Dragons, nosso tão famigerado D&D. Esse que foi fortemente influenciado pelos romances do Senhor dos Anéis e o Hobbit. E ele só veio chegar no Brasil na década de 80, com alguns estudantes universitários que conseguiram importar ele de lá. E somente em 1991 que foi aparecer o nosso primeiro RPG nacional, chamado Tagmar, de fantasia medieval. E na mesma época também surgiu o primeiro RPG traduzido, que foi o GURPS, um sistema de jogo genérico, mas mais pra frente eu falo sobre esse sistema. E um pouco mais pra frente, na década de 90, surgiu o que seria um favorito por aqui, que era o Vampiro à Máscara. Cara, todo mundo jogava vampiro, cara. Onde você ia, o pessoal só falava de vampiro. Vampiro, mano! Mas a ideia original do vampiro é uma coisa bem legal, tá ligado? Porque ele é voltado mais pro foco do horror pessoal dos personagens. Mas isso daí eu falo mais pra frente, em outro vídeo. Mas somente no ano de 2000 é que a RPG veio com tudo aqui no Brasil. Foi quando surgiu os jogos 3DT e Tormenta. Isso deu uma alavancada violenta no RPG no Brasil. Nos últimos anos, a nossa querida internet... videocassete, os carros loucos... Acabou? Tá, obrigado, hein? Então, nossa querida internet facilitou bastante o acesso a esse tipo de material. E o Brasil, ao contrário do que muitos pensam, tem sido um mercado crescente e criativo nesse ramo. Mas peraí, você disse Dungeons and Dragons, por acaso tem algo a ver com aquele desenho do cabritinho?
Sim, mano, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. E arrombado não era um cabrito, era um unicórnio, o nome dele era Unicórnio. Hã? O nosso querido Caverna do Dragão, que é exibido praticamente até hoje na TV, ele foi criado pela mesma empresa que criou o jogo, Dungeons & Dragons. Tanto que o título original do desenho era o mesmo título do jogo, Dungeons & Dragons. Se você parar para analisar bem, todos os elementos de um jogo de RPG estão no desenho. Tem mago, tem guerreiro, tem arqueiro, tem monstros para você enfrentar, tem o vilão, tem o dragão e tem até o mestre. Exato, o mestre. Sabe aquele baixinho lá, o mestre dos magos? Então, ele é o mestre do jogo. E se você reparar bem, ele fazia o mesmo papel que o mestre faz na mesa. Ele só aparecia para dar o desafio para os personagens e logo em seguida sumia. Ele não resolvia nada. Quem tinha que resolver eram os jogadores. Tá, mas eu falando assim dá a impressão que o RPG só serve para diversão, ele é só uma brincadeira. Mas não é bem verdade. Desde o final da década de 90, o RPG tem sido pesquisado por vários universitários brasileiros. Já foram publicados diversos livros sobre esse assunto, inclusive o uso dele como forma de ferramenta educacional. Muitas dessas obras sugerem o RPG como uma forma de ferramenta complementar educacional, pois o RPG ele se trata de uma atividade que estimula a cooperação e pesquisas. Além disso, é muito comum que os jogadores desenvolvam um certo gosto pela leitura e pela escrita, fora o fato de fazer fortes amizades com outros jogadores, entendeu? E ainda há o uso do RPG como uma forma de ferramenta psicoterapeuta, fora o uso para treinamento empresarial. Antes de terminar, eu gostaria de deixar os meus sinceros agradecimentos a Gary Gygax e Dave Anderson por ter proporcionado pra gente tantos momentos de amizade, de diversão, de cultura, tá ligado? Porque, mano, se eu não tivesse conhecido RPG, eu não conheceria tantas pessoas que eu gosto hoje. Realmente, no fundo do coração, eu só tenho a agradecer a vocês dois. Muito obrigado. Valeu aí, pessoal. Tchau.